Cúrcuma longa, ou o açafrão da terra, né, que tem a curcumina, ela é um dos suplementos mais indicados, que tem a maior nível de evidências para complementar, potencializar o tratamento da depressão. E o chá de cúrcuma caiu no gosto, né, popular, e eu fiz até um vídeo já falando sobre isso. E, de fato, o que nós sabemos hoje é que a cúrcuma, ela age sim com efeitos antidepressivos, mas de uma forma muito diferente do que a gente imaginava. E ela tem propriedades únicas que fazem esse efeito. Só que ela também exige cuidados, tanto na preparação quanto na mistura com outras substâncias. Então, nesse vídeo, eu vou falar para você 4 benefícios da cúrcuma, e eu tenho certeza que o principal deles você não conhece, e eu vou falar 2 tipos de perigos que, caso você não esteja atenta, pode piorar muito a sua saúde, piorar muito o seu humor. Então não perca isso aqui nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, e o meu objetivo aqui, na verdade, não é só dar informação, mas também dar ferramentas práticas que possam servir como tratamentos digitais, online, cientificamente comprovados, para que você possa melhorar de uma forma completa, definitiva, quadros de depressão, de ansiedade, de insônia, através de métodos não medicamentosos, e isso tudo sem charlatanismo, sem, digamos, coisas muito, assim, de outro mundo, tudo isso com os métodos padrão ouro utilizados em todo o mundo. E, de fato, a depressão, né, é importante a gente falar sobre isso, porque ela é um quadro que está acometendo, pelas últimas estatísticas, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil. Essas são as últimas estatísticas que nós temos. E a gente pode dizer que 1 em cada 5 ou em cada 6 pessoas que existem, né, na população brasileira estão sofrendo agora de um quadro depressivo. Não é que elas vão sofrer, não é que elas sofreram. Então, ali vamos colocar 1 em cada 3 pessoas. Por que isso é importante? Porque a depressão é uma doença que envolve aspectos inflamatórios, aspectos químicos e aspectos da neuroplasticidade, só que ela, caso não tratada, ela não melhora, ou ela melhora muito parcialmente. A chance da pessoa ter uma depressão crônica é muito grande. E isso, além de roubar o prazer da vida da pessoa, isso também ataca muito a saúde dela. A depressão está associada a um aumento importantíssimo, é um dos maiores fatores de risco para infarto, um dos maiores fatores de risco para diabetes, e ela também está associada a pelo menos 5 tipos de câncer. Então, a depressão é uma doença física, assim como mental, né? Ainda tem muito essa confusão, e ela precisa ser tratada. Por quê? Porque tratando a depressão, além de você recuperar o prazer, o entusiasmo, a energia pela vida, você vai estar cuidando da sua saúde e você vai ter condições de cuidar da saúde das pessoas da sua família, principalmente dos mais jovens, que estão nascendo nesse mundo louco de tela, de celular, de rede social, que nunca foi visto antes na humanidade, tá? E a cúrcuma, ela é um dos suplementos que o maior estudo, ou seja, a maior autoridade em termos de conhecimento psiquiátrico, né, que é o guideline do CAMAT, da Federação Internacional de Psiquiatria Biológica 2022, é um dos poucos suplementos que eles recomendam, sim, com um nível de evidência forte, ou seja, que foi testado na prática e testado em estudos à prova de marmelada, que são estudos ali como se fossem estudos com juiz, porque a maioria dos estudos científicos, eles são importantes, mas a grande maioria deles são muito mal feitos e não servem para porcaria nenhuma. Só que, quando o estudo é bem feito e ele tem um número razoável de pessoas, a gente tem segurança, e aí faz com que a gente consiga ter uma previsão, ou seja, não depende de sorte, não depende da gente nem acreditar, aquilo funciona de uma forma, digamos, previsível. E a cúrcuma, ela é um potencializador de outros tratamentos para depressão. Dá para tratar a depressão somente com cúrcuma? Não, não dá.
Se alguém falar para você que é possível você curar completamente a depressão, voltar a trabalhar, voltar a se relacionar, recuperar o prazer pela vida, se manter bem, sem recaídas, essa pessoa ela está simplesmente mentindo ou está falando uma inverdade ali, vamos dizer assim, que ela não sabe dizer. Mas ela pode ser um adjuvante a outros tratamentos de primeira linha. Quais são os de primeira linha? Alguns são antidepressivos, outros são terapias que visam o quê? Visam ativar áreas específicas que estão desligadas. São terapias baseadas na neuroplasticidade, cujo nome, né, geral seriam terapias cognitivo-comportamentais, mas no fundo são treinos para nós reativarmos neurônios. Esses são os tratamentos que, de fato, vão ter algum poder curativo, sendo que, a longo prazo, somente esse treino, junto com outro treino de atenção, que é o treino de mindfulness, né, que é um tipo de treino atencional derivado da meditação, esses são os dois únicos que conseguem prevenir recaídas e manter você bem para sempre. Agora, a cúrcuma ela é importantíssima. E eu vou aqui então te explicar por que ela é importante, por que ela tem um efeito único e por que você tem que tomar cuidado também do jeito que você toma ela, de que forma que você prepara. Então vamos lá, o primeiro, vamos definir a depressão. Depressão, de uma forma assim correta, porém bastante simples, ela precisa ter alguns sintomas específicos. Tá? Ela tem alguns critérios, mas tem alguns sintomas que tem que estar presentes, senão a pessoa não tem depressão de jeito nenhum. Tá? São sintomas raízes. Quais são os sintomas raízes? Uma queda do nível de energia física. Então a pessoa tem um cansaço constante, uma fadiga constante. Depressão que a pessoa não se sente mais cansada, que as coisas não estão mais difíceis de fazer, só de imaginar algum esforço, isso já não traz uma fadiga, isso não é depressão, ou é um quadro extremamente leve, tá? Então é um cansaço, de fato, físico no corpo e um cansaço, às vezes, antecipatório, quando a gente está antecipando fazer alguma coisa que seja um pouco mais trabalhosa. Também tem uma diminuição, obrigatoriamente, do nível de energia mental. Então, fazer tarefas que exigem raciocínio, que exigem tomada de decisões, resolução de problemas, ou manter a sua concentração, né, em algo que é, enfim, que é difícil de ler por muito tempo, isso está sendo um esforço muito grande. Tem pessoas que têm quadros leves de depressão ainda, e elas não estão demonstrando isso para os outros, porque elas conseguem compensar ou disfarçar. Mas não existe depressão em que a pessoa não se sinta mais lenta, se sinta com um raciocínio, digamos, mais fraco, mais difícil de pensar, às vezes mesmo se sinta burra, se sinta até, de repente, que ela está demenciando. E isso é uma característica fundamental da depressão. Por quê? Porque a energia física e a energia mental, elas são aspectos fundamentais do nosso humor. Então, quando a gente fala em humor, isso tem que estar presente. E tem um outro elemento que esse sim é, de fato, a raiz, né, pelo menos do ponto de vista do que a gente entende hoje, né, que seria ali o sintoma que dá a geração dos outros sintomas, que ele está presente, que é uma diminuição do interesse ou do prazer para a maioria das coisas, mesmo, e aliás, principalmente para as coisas que você antes gostava de fazer. Então, por exemplo, se você não é, você é igual a maioria das pessoas, igual a mim, que não gosta, por exemplo, de fazer declaração de imposto de renda, e você sente uma falta de interesse e um cansaço quando você tem que fazer isso não é depressão. Agora, por exemplo, se você gosta de futebol, se você gosta de cozinhar, se você gosta de ver uma série, se você gosta de sair com amigos, socializar, e você está sentindo que isso está meio que sem graça, sem colorido, às vezes você até vai, mas parece que, não sei, né, a coisa tá meio sem sal. Ou às vezes você começa a adiar, procrastinar coisas que antes você não procrastinava.
porque você está muito cansada, isso é um sinal também que tem que ficar alerta. São só esses sinais? Não, tem outros, alterações de sono, alterações de apetite, alterações de sensibilidade à dor, pensamentos normalmente de culpa, pensamentos de inferioridade, pensamentos de que não tem jeito, que não tem esperança, que sempre vai ser assim, isso costuma acompanhar também, tá? Agora, esses são sintomas fundamentais. E por quê? Quais são as causas da depressão? Agora, as causas vida real, tá? Sem a gente partir para explicações que, enfim, basicamente não são úteis para resolver. E aqui eu estou colocando a explicação de uma forma muito simples, baseado naquilo que nós sabemos agora, e a nossa explicação na medicina, né? Eu sempre gosto de dizer isso, sou médico, não sou cientista. Eu não sou pesquisador, eu não sou neurocientista, eu sou médico. E medicina, ela pode ter médicos que são pesquisadores, não sou eu. Eu sou médico assistente, eu faço assistência ao paciente. Ou seja, eu atuo para pegar isso, juntar e achar uma solução. Então, a medicina em si, ela não é ciência, ela é uma arte no sentido não de nada muito assim, sofisticado, arte no sentido de artesão, de colocar na prática, ou seja, ela é uma prática, ela não é uma ciência, só que descobriu-se que só tem um jeito de fazer medicina, que é esse jeito que dá certo, que faz com que a gente consiga viver mais, enfim, que é o jeito em que se faz em todo lugar de respeito do mundo, que é a medicina baseada em evidências, onde a gente tem que pegar esses estudos bem feitos, a prova de marmelada, um monte deles, né, ver se o negócio funciona, ver se o negócio é seguro, ver se o negócio funciona bastante a ponto de melhorar, então a gente tem que ser bem desconfiado. Depois a gente tem que ver na prática clínica, então não adianta nada eu ver um negócio lá, que é ótimo, excelente, nos meus pacientes isso nunca funcionou. Não, isso tem que somar com a prática clínica e tem que dar autonomia para a pessoa, que no final das contas quem escolhe é você, tá? Quem escolhe é a pessoa que está sofrendo, mas ela tem que ter as informações melhores. E aqui as explicações elas mudam com o tempo. Uma explicação e um diagnóstico, para quem atende, só tem utilidade se ele ajudar a resolver, tá? Então isso daqui não é que eu tirei da minha cabeça, é simplificado, não é só isso, tá? E se você nunca ouviu falar nisso também, provavelmente você nunca viu nenhum vídeo feito por um psiquiatra, ou se viu algum vídeo feito por um psiquiatra, talvez não um psiquiatra, que nos tenha menos aí de 50 anos, porque a medicina mudou muito, a psiquiatria mudou muito também, tá? A psiquiatria tem um raciocínio muito médico, a gente tem muito mais informações sobre os mecanismos por trás das doenças. Os nomes são ruins, os nomes eles mudam, nós inventamos os nomes, mas eles têm que ser úteis. Para quê? Para resolver o problema, ou para te dar um plano, tá? Então essas explicações são explicações que elas visam a utilidade. Senão a gente fica debatendo teorias e isso não tem a menor função na prática. Aqui é o que de fato é a teoria que funciona na prática. Então a teoria que funciona na prática hoje em dia, ela estabelece 3 fatores que são importantes para determinar a depressão, tá? O primeiro fator é um fator inflamatório. O que é essa tal de inflamação que todo mundo fala, né? Inflamação não é uma coisa ruim. Inflamação, ela é uma parte do nosso sistema imunológico. Ela é uma questão de proteção. Quando o corpo ele é atacado, aí, enfim, né, manda-se, né, as células, enfim, elas se dilatam e vai muito sangue e vai muitas células de defesa para aquele lugar para proteger, para resolver. É que na inflamação, esse sistema imune ele é meio desorganizado, então abre muita célula e vai muito sangue e a coisa começa a ir meio que sem critério, né? Então, às vezes, quando está inflamado, está combatendo o inimigo. Só que, às vezes, a própria inflamação ela fica tão grande que deixa a coisa inchada, que deixa a coisa vermelha, que deixa a coisa com dor, como se fosse uma espinha. Vamos imaginar, a espinha é um cravo, ali, um sebo inflamado, e porque foi lá defender, entrou alguma bactéria, foi defender, e aí isso passa da conta. Então, a inflamação seria um sistema de proteção do corpo que, às vezes, ele não sabe frear direito, tá? É ruim ter inflamação? Não, é importantíssimo você ter inflamação, porque senão você não está protegido. O problema é que, hoje em dia, a gente tem muito menos
agressores externos, por exemplo, bactérias ou, enfim, mesmo doenças que foram erradicadas por conta das vacinas. Só que quem sobreviveu, nós seres humanos que sobrevivemos nos dias de hoje, de acordo com a teoria de Darwin, por acreditar ou não, mas o fato é que, enfim, essa é uma explicação da psicologia evolutiva, nós temos um sistema inflamatório muito forte. Por quê? Porque senão nós teríamos morrido de difteria há milênios atrás. Então, provavelmente a gente tem um sistema inflamatório tão forte que isso protegeu a gente. Só que hoje a gente não tem mais tanto inimigos externos. Só que o que a gente sabe? Que inimigos, ataques físicos, por exemplo, alguém bater na minha perna, ou ataques que ameaçam a nossa parte de valores essenciais, ou seja, ataques emocionais, eles são percebidos pelo nosso corpo da mesma forma. Então, quem separa mente e corpo é a gente, porque a gente não sabia antes como funcionava. O nosso corpo em si, ele não está nem aí. Se você recebe, né, um abuso crônico, isso vai fazer com que haja liberação de substâncias inflamatórias na sua medula óssea. Se você dorme mal ou dorme menos horas, isso vai gerar um processo inflamatório também. Se você tem alterações hormonais muito precoces na vida, vai gerar um processo inflamatório também. Se você, enfim, passa por abuso, se você passa por experiências ruins e de forma repetida, sem que tenha um afeto, isso também vai gerar aspectos inflamatórios. E se você tem uma alimentação que não está meio que de acordo com as nossas bactérias, né? As nossas bactérias do intestino, elas não curtem muito, vai gerar uma inflamação intestinal. Então, a gente tem uma reação inflamatória grande a eventos que não são ameaças físicas, mas são ameaças a coisas importantes do ser humano. O que é importante para o ser humano? Sono, a alimentação, enfim, saudável, com alguns aspectos que a gente vai falar, movimento. Então, o ser humano, ele é um caçador, né? Ele é um ser caçador, a gente precisa estar em movimento, senão o corpo, ele libera coisas inflamatórias porque ele entende que está doente, tá? Conexão social, a gente tem que viver em conjunto. Se a gente fica muito sozinho, isso manda uma mensagem de que a gente vai ser morto por algum bicho, algum leão que vai comer. Hoje em dia a gente consegue viver sozinho, mas há muito tempo a gente não conseguia. E o nosso corpo não se adaptou a isso. Então, também essa solidão, isso gera um processo inflamatório, como eu falei, o movimento, o sedentarismo, a falta de contato com natureza. O ser humano precisa ver natureza. Por quê? Porque a gente viveu nisso aí durante milhares de anos, e quando a gente não consegue ver natureza durante muito tempo, isso também gera processos inflamatórios. Ou seja, o mundo hoje é um mundo que faz com que a gente fique numa inflamação crônica, tá? Tem uma parte genética? Tem, mas essa genética, ela é ativada conforme tem esses choques inflamatórios, e não é um só, tá? Então, o que? Sono, alimentação, principalmente com alimentos baseados em açúcar, em carboidratos simples, né, farinha branca e alimentos processados. O que mais? Sedentarismo. Se a pessoa tem por exemplo, ela menstruou muito cedo, uma alteração hormonal muito precoce, então, se a pessoa tem uma menarca precoce, porque as alterações hormonais na mulher, elas vão gerar alterações inflamatórias. Se ela tem trauma físico, abuso físico, se ela tem experiências ruins na infância, aversivas, repetidas, tudo isso vai gerando traumas em vários locais do corpo, tá? O nosso corpo e o nosso cérebro, ele é muito protegido. Então, uma pancadinha só não é suficiente para que o nosso cérebro ele entre nesse aspecto depressivo. Quer dizer que se você comer mal, né? Todo mundo fala do intestino, da serotonina. A serotonina tem 95% dela no intestino, certo? E daí? E daí que zero importância isso. Simplesmente por quê? Porque no nosso trato gastrointestinal tem muito neurônio serotoninérgico, mas tem que também é mediado pela acetilcolina, que isso serve para quê? Para fazer o peristaltismo, para que a gente vá empurrando o alimento para baixo, tá? A serotonina que está no intestino, ela chega no cérebro? Não chega.
Não chega, porque tem uma barreira, tem um escudo entre o sangue e o cérebro que não deixa a gente se envenenar. Então, a serotonina do intestino, ela não chega no cérebro. O nervo vago, ele pode ativar algumas questões cerebrais e causar depressão? Isso não tem nada provando, muito controverso, e a gente não tem mecanismos para regular muito isso. Quer dizer o quê? Que a depressão, ela é uma doença do cérebro e o intestino não causa depressão. Se alguém falou o contrário, pergunta primeiro se essa pessoa é psiquiatra, provavelmente ela não vai ser, e depois, você, enfim, em última análise, mostra esse vídeo para ela e fala, pode fazer uma live comigo aqui, isso tudo não é minha opinião, isso tudo já é bastante consolidado. É que é muito mais legal a gente falar que a gente tem um problema, não depressão, e sim um problema de intestinal, do que falar que tem depressão pelo preconceito, tá? Mas o fato é que muita gente tem, e isso não passa, e isso tira a sua qualidade de vida, isso abrevia a sua vida total, tá? Então, a gente também não estamos no momento aqui da gente ficar meio que com meias palavras. Então, tudo isso vai gerar processos inflamatórios, tá? Alimentação também, mas ela não basta. Tem que ter um aumento de corticoide crônico, tem que ter digamos, uma ativação de monócitos na medula óssea, que isso normalmente vem com traumas psicossociais, alterações de sono, então tem que ter ali várias batidas, tá? E aí, tendo essas batidas, isso daqui vai começar a liberar algumas substâncias que são desse nosso conjunto pró-inflamatório, que são substâncias que são muito boas para agredir o inimigo, só que elas não sabem muito bem medir o alvo, então elas vão meio que como se fosse um Tasmania, né? Ela vai agredindo tudo, tá? E algumas dessas substâncias, tá? Você não precisa decorar, chamado IL-6, tem o IL-1 e o TNF-alfa. Você precisa decorar isso? Não, já estou falando para você só para você saber que existe, que eu sei, não sei. Mas a gente sabe que isso ultrapassa essa barreira hematoencefálica, eles ultrapassam. E aí eles começam a fazer alterações lá em alguns circuitos que vão atacar, no começo, principalmente circuitos relacionados à dopamina, e a dopamina numa área específica que está relacionada à força de vontade e à motivação. Mas só isso não é possível, a gente não consegue ficar deprimido só com isso, porque nós somos muito fortes, tá? O que acontece, e eu sei que isso tudo é muita informação, e você não precisa entender nada disso, tá? É só para você entender o papel dessa cúrcuma e por que ela tem que ser usada de um jeito específico, tá certo? Então, mas tudo isso eu explico num evento que eu faço poucas vezes por ano, é um evento chamado Maratona Supere a Depressão, onde eu junto as informações científicas mais atuais, junto com a experiência clínica, e eu dou um mapa prático, passo a passo, de como é o caminho mais rápido e eficiente para que você melhore totalmente da depressão, tanto diminuindo a angústia, mas melhorando também o prazer, a concentração, melhorando o sono, melhorando a capacidade de se relacionar, que você recupere a parte de relacionamentos, de produtividade que a depressão rouba de você, e que você consiga fazer isso de forma permanente, que não seja um voo de galinha, não. Você construa habilidades para aguentar se manter assim, mesmo que a vida traga pancada, ou mesmo que a vida não traga, que você consiga prosperar mais. Ou seja, o tratamento curativo para depressão, esse mapa passo a passo do tratamento curativo para depressão, com testes específicos para ver, no seu caso, qual seria o melhor, com a ordem, com a sequência, e explicando com remédio, sem remédio, como é que tira remédio, ou como é que muda, se tem que mudar, se não tem, suplementos, tudo isso eu junto, porque é muita informação nesse evento, e esse evento é gratuito, não vai pagar nada, para que você tenha um plano, você sai de lá com um plano, para que com esse plano você possa avaliar se o seu tratamento está sendo bem feito ou não, tá? Por quê? Porque informações desorganizadas, elas só geram confusão, e isso está tendo muitos avanços ultimamente. Por que está tendo? Porque tem muita gente com depressão. E pessoas com depressão, elas não conseguem trabalhar depois de um tempo, todas elas vão ficar incapacitadas ao trabalho, tá? Isso não é que eu estou rogando praga, não, é porque é a doença que mais incapacita, e a gente vai ver por quê, tá? Então é um interesse econômico mundial, muitos avanços em estratégias não medicamentosas, principalmente. Posso dizer até que a base do tratamento não é medicamentoso, tá?
Então, existe esperança, isso daqui não é mimimi, e você não vai precisar comprar nada depois, não, tá? Você vai sair de lá com plano, com estratégias, com técnicas, o link deve estar aqui na bio. Se inscreve, entre no grupo de WhatsApp e saiba dessas informações, porque isso é essencial, porque ou você está tendo isso, e você precisa melhorar para poder cuidar das outras pessoas, ou você conhece alguém que tem isso, e aí você vai precisar saber para poder ter armas que sejam eficazes, para que a gente não fique, né, também atirando para tudo quanto é lá. Bom, dito isso, tem estas interleucinas, então elas já vão aqui nesse N, que é na parte dos neurônios, e vão prejudicar algumas conexões neuronais, tá? A cúrcuma, ela tem um efeito de combater a inflamação? Tem. Tem um efeito principalmente de diminuir o excesso da ativação do cortisol. O cortisol, ele é uma substância anti-inflamatória. É que quando ele fica em excesso, ele meio que ataca o seu hipocampo, ele dá uma certa lesada no hipocampo, que é um centro da memória e da regulação de emoções, e ele para de se autorregular, ou seja, o corpo começa a liberar cortisol em excesso, porque ele não entende mais que tá bom já, e aí ele começa a ter um efeito pró-inflamatório. A cúrcuma, ela ataca isso, ataca. Só que ela é o melhor suplemento para isso? Não. A cúrcuma é o açafrão da terra, que é a cúrcuma longa, que tem curcumina. Tem o açafrão normal. Aqui no Brasil é uma mistura, mas não. Aqui a cúrcuma é açafrão da terra, tem que ter curcumina, o nome é cúrcuma longa, tá? O açafrão é outra coisa, que é o Crocus sativus. Ele é melhor do que a cúrcuma como anti-inflamatório, por exemplo, tá? Então, depois a gente vai ver como é que a gente soma isso. Mas o que isso gera? Isso gera uma alteração química. Então, a depressão ela não é predominantemente química e ela nem termina na química. Como que isso gera alteração química? Isso diminui os níveis de serotonina e também de dopamina no seu corpo. De que forma isso? Porque você deve ter ouvido falar que tem um aminoácido, né, que a gente precisa comer, chamado como triptofano. Triptofano é um aminoácido que ele é um precursor da serotonina. Então, o triptofano, no mundo ideal, onde está tudo bem, ele vai virar um 5-HTP, que vai virar a nossa boa e velha serotonina, que depois de muitas reações vai virar melatonina. Então é importante para o humor, para o sono? Mas não é ela também que causa, porque na verdade são vários fatores, né? A gente vê. Só que o que acontece? Quando eu estou nesse processo, eu estou aqui com um caldo, vamos dizer assim, um caldo inflamatório. Ou seja, eu não estou em situações normais. Estou em situações onde tem muitos agentes inflamatórios. Tem células, tem linfócitos, tem macrófagos, tem células do glóbulos brancos, tem interleucinas, tem corticoide, tem essa bagunça inflamatória no corpo, quando a pessoa, de fato, tem um quadro depressivo. E aí, quando tem esse aumento de substâncias inflamatórias, principalmente de cortisol, o triptofano, ele não vira 5-HTP. Isso não sei se te contaram. Ele vai ativar através de uma enzima chamada IDO, cujo nome é muito difícil de falar, eu não vou tentar falar, mas é IDO. Ele vai virar uma substância que também não tem um nome bom, não, que é a quinoneurina. E o que você precisa saber disso? Nada. A quinoneurina, com K, ela pode se transformar nesse complexo inflamatório. Eu sei que é difícil, tá? O nome, viu, pessoal? O pessoal não ajuda. Num com que é o ácido quinolonico. Esse ácido, ele é
uma das substâncias mais neurotóxicas que o corpo conhece. Ele é uma das substâncias que mais agride os seus neurônios. De que forma? Ele vem aqui, cadê aqui na parte do N, e ele vai aumentar muito o glutamato, o glutamato ele é legal quando ele ativa um receptor chamado AMPA. Você não precisa decorar nada disso, tá? Eu estou falando só para você entender que, enfim, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Não precisa decorar nada. Quando ele atua nisso, ele é legal, ele promove a neuroplasticidade, tanto é que a ketamina, mesmo a psilocibina, essas novas medicações atuam aqui. Só que esse danado, ele vai atuar no NMDA, que faz o quê? Faz com que haja morte de neurônios. E adivinha onde é que ele ataca mais? Ataca mais numa área específica que também regula a dopamina, que é uma área responsável pela nossa força de vontade, pela nossa persistência, por nós conseguirmos manter a nossa energia em atividades que exigem esforço, mas que são importantes. Então, a nossa força de vontade, a nossa perseverança, ela é atacada diretamente, tanto por essa parte inflamatória, quanto pelo triptofano, que vira essa substância, que é esse ácido quinoleico, e por esse glutamato. Isso vai, então, gerando o quê? Uma alteração da neuroplasticidade. E o que é essa neuroplasticidade? Neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que nós temos de aprender coisas novas ao longo da vida inteira. Como que nós fazemos isso? Criando neurônios, e nós fazemos isso criando conexões, sinapses, que são como se fossem avenidas que comunicam um neurônio com o outro. Isso fica travado. Por quê? Porque essas sinapses e esses neurônios, eles são atacados, tanto pelo processo inflamatório quanto pelo glutamato, e existe uma substância que é muito importante para que a gente consiga criar novos hábitos, ou que a gente consiga mudar o nosso comportamento. Então, para a gente poder, uma hora, ser mais formal, outra hora ser mais informal, para a gente poder, enfim, em frente a uma pessoa, a gente se sentir mais à vontade, depois a gente sabe que a outra já não é assim. A gente ter essa alternância e ir aprendendo o que dá mais certo, a gente precisa ter neuroplasticidade. É isso que faz o cérebro conseguir reaprender, se remoldar e se curar. Só que quando ataca isso, ele precisa de um adubo para construir essas conexões. Esse adubo chama BDNF. Não precisa decorar isso também, tá bom? Mas isso daqui fica diminuído. E aí o que acontece? A gente não consegue sair de hábitos muito tóxicos. A gente fica preso, congelado em padrões repetidos de pensamentos e comportamentos. A gente não consegue sair disso e aprender que isso talvez não seja útil. Por mais que as pessoas falem com a gente não sai disso. Por quê? Porque isso não permite que a gente troque a marcha do carro. Fica congelado. A gente fica congelado num hábito tóxico impossível de ser mudado por livre e espontânea vontade. E também tem outras células, enfim, tem outros componentes, né? Tem o estresse oxidativo, a mitocôndria, tem um monte de coisa aqui que tudo é gerado por isso. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que, além de combater a inflamação, é importante a gente também não deixar o triptofano virar esse troço aqui. E uma das pouquíssimas substâncias que nós conhecemos que é capaz de inibir que o triptofano, de virar esse inimigo do mal, aqui, digamos aqui, uma coisa mais neurotóxica que nós temos, que incluindo aumenta o fator de risco para câncer cerebral. O que nós temos aqui? Nós temos a cúrcuma. A cúrcuma, ela é uma das poucas intervenções naturais que nós temos para impedir que o triptofano vá para esse caminho do mal.
Porque se você tomar triptofano, por exemplo, que muitos médicos super espertos que se entendem tudo de psiquiatria, às vezes eles aconselham, e você está deprimida, pode ser que você não tenha nada, porque pode ser que vá um pouco para cá, um pouco para cá. Mas cerca de 50% vai para cá, nesse processo. Isso quer dizer o quê? Que além de não ajudar, provavelmente está piorando um pouquinho. Piora muito, não piora muito também, porque o triptofano em si ele não tem esse poder todo, tá? Só que tomar suplemento de triptofano é uma coisa que, assim, é inútil e pode fazer mal. Então, assim, uma bobagem. Agora, mesmo assim, você vai ter triptofano que você vai comer, isso vai estar na alimentação e é importante ter para serotonina. E a cúrcuma, ela vai bloquear aqui, coisa que pouquíssimas outras coisas fazem, tá? Então, esse é o papel essencial da cúrcuma. Por isso que a cúrcuma, ela deve ser um suplemento que deve estar presente. Ela não é a melhor em nenhuma das outras coisas, mas ela atua aqui também na questão da dopamina, ela atua aqui aumentando o BDNF também. Mas ela é a melhor nisso? Não. O açafrão verdadeiro, que não é o açafrão da terra, que é o Crocus sativus, ele é melhor do que a cúrcuma para diminuir a inflamação, para melhorar isso daqui. Só que ele não consegue o quê? Fazer com que o triptofano vá para o lugar certo. Então, por exemplo, você tomar triptofano é uma coisa que não é inteligente, mas não é sua culpa também, não tome, tá? Agora, também não é para tomar com cúrcuma, você não precisa disso. Porque se você come uma alimentação minimamente normal, você já vai ter triptofano. Agora, a cúrcuma, ela faz com que o seu cérebro seja menos agredido, faz com que você tenha menos cansaço, que você tenha menos coisas que estão tirando, minando o seu centro do prazer e o centro da força de vontade. Isso é importantíssimo para que você consiga também treinar, reativar essas áreas, porque o nosso cérebro é muito plástico, então ele consegue ir reassumindo as funções que foram perdidas, não é? Então, para você melhorar de fato a serotonina e melhorar a dopamina, a cúrcuma ela é essencial, muito mais do que você ficar tomando 5-HTP ou triptofano ou qualquer outra coisa que te ensinem por aí. Então, de fato, ela faz a diferença nisso, tá? Então, ela é um dos suplementos que tem o maior poder de ajudar, não sozinho, né? Como um potencializador. Só que o que acontece? Como tudo que funciona na vida, a dose importa. A diferença entre um veneno e um remédio é a dose. Porque se o negócio, a dose não importa, é um negócio também que não faz muita coisa, né? Que dose que a gente tem que ter? A gente tem que ter 500 miligramas a 1000 miligramas de cúrcuma por dia. Aí entra a questão do chá da cúrcuma. Por quê? Porque aí vai ter que ter uma coisa que é muito difícil a gente encontrar. Que no pó que você for comprar para fazer o chá, ter que estar muito bem especificado quantos miligramas de curcumina, então isso daqui, perdão, não é de cúrcuma, né? Isso daqui é de curcumina, que tem que ter em cada grama do pó. E isso é uma coisa que nem sempre está claro nos rótulos. Eu não tenho convênio com nenhuma marca de suplemento. Então, isso é algo que você, se você for comprar, você tem que perguntar, a pessoa tem que te responder. E se a pessoa não te responder, olha, não sei quantos gramas desse pó de cúrcuma, eu tenho quanto de curcumina, a pessoa tem que te dar uma resposta exata. Se não tiver lá, se não conseguir essa resposta, não compre isso. De jeito nenhum. Por quê? Porque você é um tipo escuro, vai perder dinheiro, tá? Então, uma estratégia é você tomar, de fato, em cápsulas, que tenham 500 miligramas, começar primeiro com 500 miligramas de curcumina, e aí depois de uma semana, pode dar um efeito gastrointestinal, caso, né, em algumas pessoas sensíveis, você pode aumentar para 1000. Agora, você pode fazer o chá? Pode também, desde que tenha uma concentração que seja equivalente a isso, tá? E aí você vai ter que procurar e vai ter que perguntar no site e vai ter que perguntar até a pessoa responder. Se a pessoa não responder é porque é pilantragem, tá? Normalmente os pós que tem 95% de curcumina, eles mais ou menos têm numa colher de sopa de pó de cúrcuma mais ou menos
ali uns 500 miligramas. Então, se você quiser fazer um chá, eu recomendo que nem seja um chá, que seja aquele famoso, né, leite dourado, não sei se você já ouviu falar, que está na moda, né? Golden Milk, né? Por quê? Como é que a gente faz isso? A gente faz com 2 xícaras, né, de leite normal, tá? E por que o leite? Porque a curcumina, ela é pouco absorvida, e ela é absorvida melhor quando ela está com algumas outras substâncias. O leite é uma delas, azeite é uma outra, óleo de coco é outro, mas aí fica meio ruim o gosto, né? Mas o leite e a própria gordura do leite, isso é importante para fazer com que ela seja absorvida melhor, tá bom? O que mais? Aí aqui você pode colocar uma colher de sopa, uma colher de sopa de pó de cúrcuma. Normalmente ele é 95%, mas se tiver escrito 95%, o que eu recomendo? Que quando você for lá comprar, você liga no número e fala, olha, uma colher de sopa isso daqui, tem quanto de curcumina? Se ela falar que tem muito pouco, ou aí você vai ter que fazer ou a conta, ou então você compra a cápsula mesmo, tudo bem, tá bom? Mas tem alguns que uma colher de sopa é equivalente a 500 miligramas, mas você tem que ter essa informação, tá bom? E eu não tenho marca para indicar, porque eu não tô disposto nesse momento a me envolver com nenhum tipo de marca de suplemento, não, tá bom? Mas é importante você ter essa informação, porque senão basicamente você não está tratando, então isso é um perigo. Por quê? Porque pior do que não tratar é você achar que está tratando e não está tratando, tá? Aí o que mais? Você pode associar uma pitada de pimenta do reino. Por quê? Porque a pimenta, de fato, ela aumenta a absorção da cúrcuma, né? Senão ela é muito pouco absorvida, tá? Pitada de pimenta do reino. E tem gente que pode colocar aqui 1/4 de gengibre. Por que o gengibre? O gengibre ele não tem efeito muito bom para depressão, não, mas ele dá um sabor, ele tem um efeito também antioxidante, mas não é ele que vai fazer a diferença, tá? O leite e a pimenta são importantes, porque senão a cúrcuma não é absorvida e vê a concentração. E aí, se for uma colher equivalente a 500 miligramas, você pode tomar quantos desses por dia? 2, tá? Dá sono? Mais ou menos. Não é super dar sono, não, tá? Mas pode tomar ali, no máximo 90 minutos antes da hora de dormir, 2 vezes ao dia. Tudo bem. Agora, a cúrcuma ela tem um problema. Por quê? Porque ela interage com um monte de outro remédio. Então, se você toma qualquer outro tipo de remédio, você tem que obrigatoriamente falar com o seu médico antes. Por quê? Porque se você toma um remédio para afinar o sangue, por exemplo, Marevan, não sei se as pessoas usam ainda Marevan da minha época, né, mas eu acho que hoje já tem coisa mais moderna. Mas mesmo se você toma clopidogrel, que é um antiplaquetário, enfim, ela pode aumentar o risco de sangramento. Ela interage com um remédio chamado amiodarona, que é um antiarrítmico. E aí não é uma boa ideia, né? Você mexer no antiarrítmico caso você tome isso, tá? Se você faz qualquer tipo de quimioterapia, ela também pode interagir, tem que falar com o médico. Ela interage com um remédio psiquiátrico chamado olanzapina, que é um remédio para transtorno bipolar, esquizofrenia, que é um remédio muito bom, que engorda, mas ele é muito bom. Então ela muda também, tem que falar, tá? E ela interage com anticonvulsivantes. Por exemplo, de pacote, carbamazepina, tegretol, triliptal, oxcarbazepina, lamotrigina. Então, se você toma basicamente qualquer remédio, é importante que você fale. Agora, se não toma nenhum deles, com antidepressivos, pode ser, digamos, tomado? Pode, não tem problema. Agora, assim, tem que falar com o seu médico, tá? Se você não achar isso daqui em colher, né, ou ser muito difícil a informação, você pode buscar em cápsulas, e aí em cápsulas também você tem que ter a mesma informação.
quantos miligramas de curcumina tem em cada cápsula. Aí a ideia é que você comece na primeira semana com 500, depois por uma semana você passar para 1.000. Ela vai fazer efeito na hora? Não. Ela tende a fazer um efeito mais ou menos no tempo em que o antidepressivo faz efeito, tá? Que é um processo ali mais ou menos de 8 a 12 semanas. Por quê? Porque isso é um processo para a gente poder criar esse BDNF aqui e começar a treinar novos neurônios. E o que vai manter isso é a gente fazer técnicas que são baseadas na terapia cognitivo-comportamental, mas principalmente uma técnica de ativação comportamental, que é basicamente a gente ativar o circuito do prazer, o circuito da motivação, o circuito da gente conseguir colocar nossa atenção no mundo, mas fazendo isso de forma muito estruturada, partindo do ponto que você está, tá? Então isso daqui é como se fosse um whey protein, mais ou menos, para que você possa ter ali a musculação. Então, a ideia é que a cúrcuma ela pode ser somada a antidepressivos ou ela pode ser somada a esse tipo de terapia que é chamado de ativação comportamental, que é parte da terapia cognitivo comportamental. Mas assim, você pode dar o nome que quiser, mas tem que ser prático, tá? Não é falando, não é ruminando sobre o passado. Não é isso. Isso não ajuda a depressão, isso piora, tá? Então, terapia em que você fica falando dos problemas pode ajudar em outras coisas, para depressão não. Forma nenhuma, tem que ser uma terapia ali que é meio que como se fosse no início uma fisioterapia. Vou fazer um vídeo explicando isso, tá? Porque esse é o tratamento que mais funciona para depressão disparadamente, de todos os tratamentos naturais, tá? Mas a cúrcuma, então, resumindo, a curcumina, nesta dose, ela é importante. Ela pode ser somada com antidepressivo, pode ser somada com açafrão verdadeiro. Aliás, é melhor que se você somar ela com açafrão verdadeiro. Por quê? Porque ele é melhor do que a cúrcuma para isso, e a junção dos dois já foi testada, é melhor do que os dois sozinhos. Mas não é que vai curar tudo, mas sim, é bom, eu vou explicar isso de forma mais detalhada na maratona, tá bom? E se você não achar essa informação, você ou pode pedir para eu manipular numa farmácia que você confia, ou você pega a cápsula mesmo, tá? E aí você pode tomar um chá de outra coisa, tá bom? Que a gente pode ver aí. Agora, se for tomar, tem que ter essa informação e tem que ter o leite, tem que ter aqui a pimenta do reino para poder ser absorvida, tá bom? Na cápsula, a mesma coisa, tem que ter alguma coisa que ajude a absorver. Normalmente tem, tá bom? Mas isso é importantíssimo. E se você está tomando triptofano, olha, eu pararia de tomar na hora, tá? Mas eu gastei dinheiro, isso aqui é um negócio que não tem como funcionar. E se funcionou um pouquinho no começo, ele tá, depois parou de funcionar. Então, não caia nesse golpe, tá? Entre aspas, o golpe do triptofano, nem do 5-HTP, e se alguma amiga sua perguntar, um amigo seu, você já sabe que não faz sentido. Caso você ache que eu tenho ideia do que eu estou falando, pode ser que você duvide. Só que se você duvidar, você pode ver outros vídeos onde eu falo também sobre o 5-HTP, que você vai ver aqui em algum lugar da tela, e também outros vídeos em que eu falo desse processo aqui inflamatório. E você pode ver também outros vídeos que eu tenho falado sobre desde 2015, além do fato de eu ser psiquiatra, que é a área que eu trabalho. Mas a decisão, claro, que é sua. Mas se você melhorou com o triptofano, poxa, excelente. Eu duvido, nunca vi. E não tem nada na literatura. Então você sabe que não está funcionando. Então não vá nisso. Por mais que o médico que falou para você seja alguém que você adora, talvez ele não saiba muito disso daí. A gente vai precisar agora chegar numa solução, né? Vamos primeiro despiorar para depois a gente começar a sair desse buraco, e tem esperança. É para curar. O tratamento para depressão visa ser curativo. Porém, é tanta bagunça que se vê por aí, além do mundo em geral, que fica às vezes difícil. E isso, você melhorando, é a melhor forma que você pode ter para poder ajudar outras pessoas da sua família também a melhorar. Porque senão não dá mesmo. Esse nosso córtex, que mantém a motivação, ele vai atrofiando junto com o córtex pré-frontal e junto com o nosso hipocampo, ou seja, a gente fica esquecido e fica com uma capacidade de trabalho muito ruim. Por isso que a pessoa ela se afasta do trabalho, é difícil voltar. Mas a boa notícia, o que é? É que não tem uma perda tão grande de neurônio, você não sofreu um AVC.
o que ocorre é que essas sinapses elas estão ali desligadas e o cérebro ele pode fazer novas sinapses durante a vida inteira. Então tem esperança. A gente precisa só o quê? Ter a arma certa e a ordem certa. Igual como se fosse medicina e culinária tem essa coisa, né? A ordem dos ingredientes e os ingredientes, eles são importantes. E é isso que eu estou aqui, essa é a minha missão. Por quê? Porque é uma avalanche de gente, a gente precisa dar um jeito nisso e tem como você fazer diferença aí. E eu aqui, a gente caminhando junto, tá certo? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com todo mundo que você conhece, tá? E se você não entendeu esses nomezinhos aqui, também não precisa entender isso. Daí eu falo mais para, enfim, dar um ar de entendido aí, tá? Mas o importante é entender que isso que é curcumina, esta dose é importante por conta disso. Pode misturar com antidepressivo com açafrão, não pode misturar com isso. E tem que ter esta dose bem escrita no rótulo ou a pessoa te responder. Senão, não compra. Tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço.